Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Hegel, mais especificamente sobre o espírito. Por espírito nós entendemos a mente, a consciência. Então aqui seria toda consciência é consciência de si e se descobre pela razão. Essa ideia fundamental que você vai encontrar dentro do conceito de espírito em Hegel. E a razão, por sua vez, se realiza como espírito em direção ao absoluto. O espírito é formado pela vida do humano, seus pensamentos e cultura no decorrer da história. O Hegel, ele entende que de tudo que nós conhecemos, o único capaz de ter consciência de si próprio é o ser humano. Os demais animais não possuem esta consciência. Então, se trata da consciência do humano aqui, tá? A qual se refere o Hegel. O espírito do mundo, conceito muito importante dentro da filosofia do Hegel, também denominada de razão do mundo, abarca tudo que o humano produziu no decorrer da história. Essa produção é como se fosse um rio, um enorme rio, tá? Que vem evoluindo no decorrer da história. Toda a produção cultural, artística, intelectual, etc., humana. Tá? Então, o humano é o único detentor do espírito, a não ser que haja alguma outra criatura em algum planeta distante que nós não conhecemos, que também possua consciência. Do que nós conhecemos, de todos os animais, plantas, de tudo que há, o único que possui consciência de si próprio é o ser humano. Então, por isto, o humano é o único detentor deste espírito. E a marcha do espírito do mundo, no transcorrer da história humana, é a marcha das criações históricas deste mesmo humano. Todo conhecimento é conhecimento subjetivo e humano. Não há coisa alguma além ou aquém disto. Não tem como. Tá? O Hegel nega a possibilidade de existência do númeno ou coisa em si proposta pelo Kant. Lembram disso? Já explicamos em outros vídeos. Haveria alguma coisa que eu percebo, tá? Dentro da realidade. Esta coisa que eu percebo, no momento em que eu percebo, ela já é modificada. Veja, esse óculos aqui, tá? É uma coisa. Mas quando eu percebo este óculos, eu não percebo esse óculos enquanto coisa em si, enquanto número. Eu já o percebo enquanto fenômeno, que é igual para todo mundo. Você há de perceber esse óculos como óculos, da mesma forma. Agora, vamos nos lembrar que agora no século XXI, se eu for pedir para um físico explicar o que eu tenho aqui na minha mão, ele vai dizer que é uma nuvem de poeira atômica, porque isto aqui é formado por átomos. Só que eu não vejo esses átomos. O que eu vejo é um óculos. Segundo Kant, aqui existe o número, a coisa em si, que eu não consigo perceber. Porque quando eu percebo, já está somado com as características presentes na percepção humana. Então, o que eu percebo é o fenômeno. Então, há um dualismo que é negado pelo Hegel e por todos os demais filósofos do idealismo alemão. Eles negam a possibilidade da existência desta coisa em si, deste número. Só existe o fenômeno, aonde? Aqui, na minha consciência. Não é possível, segundo o Hegel, separar uma filosofia ou a elaboração de um pensamento qualquer do contexto histórico no qual ele se originou. É aquele rio. Você está dentro do rio. Tá? O teu barquinho, o teu pensamento, a tua razão está dentro deste rio. Eu não tenho como separar o pensamento que você elabora, a sua filosofia, do contexto histórico, que é este rio caudaloso no qual ele está inserido. A verdade
que aqui vamos pensar em verdadeiro e falso, ela muda de acordo com a evolução histórica. O que poderia ser considerado verdadeiro no tempo dos romanos ou dos primeiros cristãos, talvez não seja considerado verdadeiro hoje. Porque o rio prosseguiu, houve uma evolução histórica. Algo que possa fazer muito sentido, portanto, em determinada época histórica, pode parecer até mesmo incoerente e absurdo em outra época histórica. A constante marcha evolutiva do espírito do mundo, que é esse somatório de todas as criações humanas, este rio caudaloso da história, tá, se dá por meio da dialética. O verdadeiro encontro não é, segundo Hegel, o do indivíduo consigo próprio. Não é o encontro de você com você mesmo, não é você se autoconhecer. Não é o encontro do Silvério aqui com ele próprio, não. Tá? O verdadeiro encontro é o do espírito do mundo consigo próprio. O que ocorre em 3 níveis, em 3 estágios. O primeiro nível é o nível individual, onde tem o indivíduo. Eu tenho a razão subjetiva, que é aqui a minha mente, tá? A minha consciência individual. O segundo nível há de ocorrer na família, na sociedade, a sociedade civil e no Estado, onde eu vou ter a razão objetiva, as leis, as regras, o direito a ser seguido. Tá? E o terceiro nível eu vou ter na arte, na religião e na filosofia, onde vai aparecer o espírito absoluto. O lugar mais elevado é o da filosofia, claro, não? Porque é filosofia que há de permitir que o espírito do mundo reflita sobre si próprio. A filosofia é como se fosse um espelho, pelo qual o espírito do mundo consegue se observar. Gente, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo sobre o espírito objetivo, o espírito subjetivo, o espírito absoluto, o espírito do mundo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, vai aí. Bem, eu falei em espírito subjetivo, também falei em espírito objetivo e falei em espírito absoluto. 3 espíritos. Mas na verdade só há um espírito, não mais do que um. O espírito é um só, tá? O espírito é somente atividade, não é parado, não é estático. O espírito subjetivo, como eu falei, é a vida mental de uma pessoa. O espírito objetivo são as manifestações, as produções culturais, as produções intelectuais presentes na coletividade. Por sua vez, o espírito absoluto é a sua plenitude. Tá? A ideia se manifesta como ser em si e para si. Veja, o espírito subjetivo é o que se sabe a si mesmo, a consciência que ele tem de si próprio. Tá? É a interioridade, é a consciência individual, a minha, a sua consciência. Esse aqui é o espírito subjetivo, que é estudado pela antropologia e pela psicologia. O espírito objetivo, ele se manifesta no direito presente nas diversas sociedades e no comportamento aceito como moral, comportamento ético. O espírito absoluto, por sua vez, ele se mostra como a síntese dos 2 primeiros. E aonde ele se apresenta? Na arte, na religião e na filosofia. Mas essa divisão, veja bem, é uma divisão didática para você entender o que é o espírito. Tá? Já que espírito só há um, beleza? Tá? O espírito absoluto há de evoluir
no transcurso da história. A história, por sua vez, ela é direcionada pela racionalidade e segue uma lógica própria, interna. A história possui um propósito, possui um sentido. Não é um conjunto de fatos aleatórios ou o resultado de forças sobrenaturais. O espírito absoluto é a totalidade da realidade e do conhecimento. O espírito absoluto, ele se manifesta e evolui na história do mundo, no sentido da realização da liberdade e da autoconsciência que observamos no ser humano. A história evolui segundo um padrão onde os eventos eles podem ser interpretados de modo dialético, proporcionando que contradições e conflitos que possam vir a surgir no transcurso da história sejam solucionados. O resultado, tá? O resultado é a evolução, o desenvolvimento, o progresso. O objetivo da história é a realização da liberdade e também da autoconsciência humana. O espírito, ou se preferir falar em alemão, o Geist, tá? É um conceito central dentro da filosofia do Hegel, tá? E desempenha, portanto, um papel essencial na compreensão do mundo, tá? Na compreensão da história, na compreensão da moral e da filosofia. Este conceito, o Geist, o espírito, ele é uma categoria ampla e complexa, que abarca toda a realidade, seja esta transcendente ou imanente. Não se limita à esfera presente na psicologia de cada um, na minha, na sua, na minha mente, na sua mente, não. Tá? Envolve a totalidade de toda a realidade. O conceito de Geist, espírito, ele inclui a história, a cultura, a ética, a consciência humana. O espírito é um só, já falei isto antes, tá? Mas didaticamente, por favor, gente, didaticamente, pode ser dividido nesses 3 estágios que a gente vem falando e explicando aqui. Subjetivo, objetivo e absoluto. Mas veja, não são 3 espíritos, não é... existe o espírito subjetivo, objetivo e absoluto em Hegel. Não. Isso é uma divisão didática para melhor entendimento, mas o espírito é um só. O espírito absoluto se manifesta por meio da arte, da religião e também da filosofia. Da arte enquanto expressão sensível da verdade. Da religião enquanto expressão simbólica da verdade. E da filosofia enquanto expressão conceitual da verdade. Então, arte, religião e filosofia se apresentam como expressão sensível, simbólica e conceitual desta verdade nos trazida pelo Espírito. O Espírito é o agente na realização da liberdade. A dialética tem papel importante na evolução do espírito, superando as contradições e tornando mais completa e concreta a liberdade. Cabe ao espírito, o Geist, tá, ligar a subjetividade individual com a objetividade social e com o desenvolvimento histórico unificado da realidade.
o espírito, ele mostra-se como a força motriz de todo o progresso da humanidade, da autorrealização. A filosofia é a forma mais elevada da expressão de todo este complexo processo. O espírito, ele é a manifestação da razão e da liberdade na história. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa, por favor, o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.